Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, do verso 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para ir-lhes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhes responderam: Um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou essas palavras? E eles disseram: Era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Amém, meus irmãos? Eu vou ler novamente, vou repetir o versículo de número 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Queridos irmãos, eu gosto muito de ler toda a Escritura, e quando você lê Reis, Crônicas, Samuel, né? 1ª, 2ª Samuel, essa sequência, né? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Tem tanta coisa profunda, tanta coisa gloriosa para nós aprendermos, né? E lendo, meditando, eu me deparei com esta frase: Porventura não há Deus em Israel? Esse é o título da mensagem. Porventura não há Deus em Israel? Para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Vamos entrar um pouquinho aqui na história. O rei Acasias, segundo o texto, eu não vou entrar em todos os detalhes históricos, porque meu tempo não permite, mas segundo o texto, depois da morte de Acabe, Moabe, a região dos Moabitas, se rebelou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E esse Acasias era rei em Israel, em Samaria, era rei do povo de Deus, era um líder dentro do povo de Deus. Não era um sacerdote, não era um profeta, mas era um rei. De modo que ele é o rei do reino do norte. E servindo aos ídolos, servindo ao paganismo, nessa ocasião que Samaria, ou que Moabe se rebela contra Israel, ele cai pela grade e, sendo do povo de Deus, que professa Deus, que confessa, ou que pelo menos deveria confessar ao Senhor e viver para o Senhor, ao invés de buscar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ele manda mensageiros para perguntar, certamente para os sacerdotes, para aqueles líderes, para aqueles que estavam à frente do culto a Baal-zebub. E Ecrom era uma das cidades, das 5 principais cidades dos filisteus. Então ele vai e manda que mensageiros vão lá e pergunte. É o mesmo que nós cristãos, filhos de crentes,
pai de crente, irmão de crente, amigo de crente, servo de Deus, passando por um momento de tribulação, de enfermidade, de angústia e assim por diante, ao invés de buscar a presença do Senhor, clamar ao Senhor Deus, aí de bater lá, por exemplo, aqui na nossa cidade vizinha, Aparecida, por exemplo, para consultar se vão ficar bem ou vão ficar mal, ou, por exemplo, perguntar lá para um horóscopo. Você sabia que existe crente que procura horóscopo? Tem crente que não sai de casa sem ler o seu signo. Você sabia disso? Que tem crente que não sai de casa se não lê o seu horóscopo. Tem crente que tem coragem de buscar outros deuses e não o Deus do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor. E o título da mensagem é essa expressão do qual nós vamos fazer nossa ministração nesta noite. Porventura não há Deus em Israel, para eles consultar a Baal-zebub, Deus dos Ecrons. Certamente os mensageiros estavam indo para falar com um sacerdote, com alguém que fazia lá a sua celebração, o seu culto, as suas oferendas, os seus sacrifícios. Ora, Baal-zebub é o mesmo que Belzebu, que quer dizer Deus das moscas, ou Senhor das moscas. E ele vai até Ecrom. Olha que coisa interessante. Ecrom quer dizer extirpado, uma das principais cidades dos filisteus. Extirpado. Agora imagina, Baal-zebub, Deus das moscas, Senhor das moscas, e o nome daquela cidade quer dizer, o seu significado é extirpado. Extirpado, lançado fora, jogado como lixo para juntar mosca mesmo. É mais ou menos por aí. É mais ou menos isso, ou é isso que muitos de nós fazemos. E estou aqui jogando de uma forma geral, sabendo que muitos buscam não o Senhor. E são pessoas que às vezes conhecem, que sabem historicamente, conheceram de praticar, conheceram de vivenciar, conheceram de estar junto. E Acasias, ele era uma pessoa que infelizmente as suas raízes lhe davam esta base para ele não crer no Senhor, digamos assim. Observe, olha só, volta um pouquinho agora em 1 Reis, nós estamos em 2 Reis, certo? Volte um pouquinho para 1 Reis 22, verso 52. Você voltar uma paginazinha na minha Bíblia aqui, nem precisa virar, já está do lado. Olha só o que diz aqui, ó. Primeiro livro dos Reis, 22, verso 52. E Acasias, filho de Acabe, pronto, já começou a complicar a situação aqui, ó. Acasias, filho de Acabe. Acabe foi um dos piores reis que o rei do norte de Israel teve. Acabe, eu vou falar mais um pouquinho mais para frente no segundo ponto da mensagem, mas Acabe era um homem tenebroso, era um vacilão na linguagem atual. Vamos seguindo. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no ano 17 de Jeosafá, rei de Judá. Ora, as tribos foram divididas em 12, ficando 10 ao norte e 2 ao sul. As 10 ao norte formavam-se o reino do norte, Israel, e as duas e meia ao sul, vamos falar em duas aqui para ficar mais fácil para nossa compreensão, era o reino do sul, que tinha sua base centrada em Jerusalém e assim por diante. O templo em Jerusalém, o culto conforme predito na lei do Senhor. Mas por ocasião da morte de Salomão, o filho de Salomão assumiu o trono, chamado Roboão. E esse Roboão, ele foi ter com os anciãos, os entendidos. Ora, como é que eu vou fazer com esse povo aí? Papai, dá uma aliviada aí, porque Salomão perdoou muito. Porque ao contrário do que muitos pensam, Salomão foi um dos reis mais perversos ali, mais duros para Israel. Aí ele falou assim, olha, é isso mesmo então, né? Não, se você der uma aliviada, seu pai pesou muito, rapaz. Seu pai pesou muito, apertou demais aí com imposto, apertou demais com as riquezas, suntuosidade que o reino tem, mas o povo está sofrendo muito. E Roboão falou assim, é um conselho, mas vou ver com a garotada da minha escola, a turma da escola, né? Estou falando linguagem de hoje. Vou ver com a turma do fundão lá, como é que vai ser. Aí juntou aquela garotada, aqueles moços, aqueles homens que eram da sua faixa etária, e foi ter conselho com eles.
Aí ele falou assim: olha, Robão, se eu fosse você, eu não aliviava não, rapaz. Seu pai fez um açoite lá, mas você vai açoitar mais ainda. Seu pai, o dedo mindinho dele ali, o seu dedo mindinho tem que ser mais grosso que o lombo do seu pai. Não dá moleza não. Fica escutando esses anciãos não, esses cabeça branca não escuta isso não. Vamos com a garotada aqui, ó. Vamos com a gente aqui que vai dar tudo certo. E Jeroboão foi perguntar para ele como é que ia ser, como é que não ia ser. E Jeroboão, Deus tinha preparado esse homem, levantou esse homem, escolheu esse homem para que ele fosse um instrumento ali. De fato foi, se você observar bem a história. Aí Roboão chega e fala para Jeroboão assim: olha, voltem amanhã você e todo mundo aí que está contigo aí, ó, e amanhã, vem depois de um certo tempo, que a gente resolve a situação. Depois você lê o contexto histórico. E quando ele volta, ele fala assim: olha, eu vou apertar mais, eu vou açoitar com um escorpião, eu vou fazer pesado, e não tem moleza não. Então houve aquela rebelião, e Roboão fica no sul, e Jeroboão então começa a reinar no norte. Só que o detalhe é que Jeroboão, ele rebelou-se também, ele descumpriu o propósito do Senhor. E diz o texto sagrado que Jeroboão, no reino do norte, ele não queria que o povo fosse até o reino do sul para sacrificar, adorar o Senhor no templo, fazer o sacrifício, cumprir a lei como tinha de fato que cumprir. Então ele teve uma ideia: bom, eu não posso permitir que o povo lá do norte extremo do país desça até Jerusalém, e também não quero que os que estão mais perto de Jerusalém desçam e continuem cultuando lá. O que eu vou fazer? Um bezerro de ouro ele fez em Betel, um outro bezerro de ouro lá em Dan, ao norte. Então ele tinha 2 altares, 2 lugares de culto. Ali ele fazia do seu jeito, estabeleceu o sacerdote do seu jeito, o culto do seu jeito, e era aquela algazarra. Então esse rapaz aqui, nós vamos ler agora, voltando ao verso 52 de 1 Reis 22. E Acasias, filho de Acabe, filho de Acabe, já estragou o rapaz, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no ano 17 de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pecar a Israel, e serviu a Baal, e adorou-o, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai. Dá para ter aqui um panorama de quem era esse indivíduo: filho de Acabe, casado com Jezabel. Olha só o nível. Jezabel é uma mulher idólatra, que a Bíblia lhe chama de mulher adúltera, meretriz, uma prostituta, perversa, corrompida, com a vida tomada pela idolatria, pelo engano e pelo pecado. Essa mulher fez com que Acabe fosse pior do que ele podia ser ainda, porque a Bíblia nos refere que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola com a sua mão a destrói. E a melhor mulher para um homem casar, às vezes alguém me pergunta: pastor, qual é a melhor moça para eu casar? É lógico, tem que analisar vários pontos. Se é uma moça que gosta de estudar, se é uma moça aciada, e o moço a mesma coisa, se é um camarada que gosta de trabalhar, gosta de estudar. Isso são pontos sociais que devem ser observados. É evidente, você vai casar com uma moça que levanta meio-dia, aí você chega na sua casa, você vai escutar ela dizer assim: ó, você me conheceu, eu levantava meio-dia, por que agora você está me perturbando? Ou vice-versa, em pontos sociais. No entanto, a melhor mulher e o melhor homem para que alguém possa casar é aquele que te aproxima de Deus. Se a mulher que não quer nada com Deus, não tem compromisso com Deus, se o moço não quer compromisso com Deus, é um sinal de perigo, de sinal de alerta. É um sinal de alerta. Então, qual é a melhor pessoa para que eu tenha um relacionamento? Porque cristão só pode ter relacionamento sério. Esse negócio de ficar não é para cristão. Nós temos visto uma mocidade, e eu já fui líder de jovem algumas vezes, em algumas igrejas, em algumas ocasiões, e nós temos lutado na época então e hoje, imagina, de modo que não, vamos ficar, e o modismo e a onda, nova moda, nova onda, novas tendências, e crente não segue tendência, crente segue a palavra de Deus. Crente não tem que ver se é tendência A ou a tendência B, o crente tem que ver o que a palavra de Deus lhe diz, para que ele tenha curso na palavra, e assim vai ser muito bem sucedido. De modo que ele era filho de Acabe, Acasias, filho de Jezabel, e andou nos caminhos
no caminho de Jeroboão, filho de Nebate. Então ele tinha ali um perfil muito difícil, uma pessoa, evidentemente que eu posso nascer num lar todo atrapalhado e ser um servo de Deus, temente a Deus. Eu posso nascer num lar totalmente santo, de pessoas sadias, piedosas, temente ao Senhor, mas ser, como falam, a ovelha negra da família. Pode acontecer isso. Algumas vezes eu já falei em minhas pregações aqui que eu não nasci num lar cristão. Minha mãe era simpatizante. Com 16 dias de vida, ela me levou na igreja presbiteriana do Brasil, onde eu fui apresentado na ocasião e ganhei a minha primeira Bíblia com 16 anos de vida. 16 dias de vida. 16 dias de vida. Mas quando eu conheci, eu não sabia nem ler, ela ia numa outra igreja e não tinha firmeza. Meu pai era da Umbanda, também não me ensinou os caminhos do Senhor. Também não tive um ensinamento desde berço de ser temente a Deus, o que nós esperamos que os pais façam com seus filhos, logo nesse tempo que nós estamos vivendo. Não deixa para amanhã, tem que ser desde pequeno, bem pequenininho, vai ensinando o temor do Senhor. E esse moço, então, ele tinha referenciais, que eu vou falar daqui a pouquinho, que lhe eram extremamente perigosos. Observe só o que aconteceu. Ele estava andando segundo o texto aqui, caiu de um quarto alto, pelas grades de um quarto que tinha em Samaria, e adoeceu, caiu e machucou. Eu não sei o que aconteceu com ele, se quebrou o fêmur, que é uma coisa que acontece muito nos meus pacientes. Eu não sei se ele quebrou uma das costelas de um arco costal, eu não sei o que houve com ele, se bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano e ficou ali com algum coágulo, impossibilitado de levantar, de andar, eu não sei. O texto diz que ele foi para um leito de enfermidade, e estando num leito de enfermidade, eu vou consultar os deuses dos meus pais, mas eu vou consultar não o Deus de Israel, mas o Deus que eu aprendi ali com minha mãe Jezabel, com meu pai Acabe, que eu observei também que Jeroboão também prega e serve, inclusive tem altares para deuses lá que eles adoram. Então eu vou fazer da mesma forma. E diz o texto que ele chamou o mensageiro: olha, vai lá em Ecrom, na terra dos filisteus, e pergunta para Baal-zebub se eu vou ficar nessa cama ou se eu vou sarar. E quando vão os mensageiros, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele destaca um anjo, para que ele vá falar com um homem chamado Elias, o tisbita. E esse Elias recebe uma instrução dizendo: olha, está vindo aí uma turma aí, eles estão indo para Ecrom, para consultar Baal-zebub, o pai das moscas, o Deus das moscas, o Senhor das moscas, melhor dizendo. E diga lá para eles, por que eles estão consultando esses deuses? Eles vão dizer que é porque o nosso rei mandou. Então volta para o rei e diga lá: olha, porventura não há Deus em Israel? Então eles vão, e quando vêm e dão de encontro com Elias: alto lá, onde vocês estão indo? Nós vamos consultar Baal-zebub lá em Ecrom, porque o nosso rei caiu da grade, está doente, está enfermo, está num leito lá, está sofrendo com dores, está sofrendo com, sei lá, febre. Estou conjecturando aqui, com a minha experiência que eu tenho de pessoas acamadas, eu posso falar aqui 2, 3, 4, 5 horas só por enfermidades, só por ficar acamado. Úlcera por pressão, a pressão arterial pode descontrolar, uma outra série de coisas, as funções renais e pulmonares podem complicar, enfim. E eu, ao invés de clamar ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, misericordioso, não, vamos lá, busque a Baal-zebub. E o profeta fala: diga lá para aquele homem lá, por que vai buscar em outros termos um Deus que não é Deus? Ah, porventura não há Deus em Israel? E diz o texto que eles voltam rapidamente. O rei: mas peraí, já foram e voltaram? Como é que foi isso? Ora, nós encontramos com um homem e ele mandou falar para o Senhor assim: ó, porventura não há Deus em Israel? Mas como é que era esse homem? Ah, era um homem peludo, vestido com veste de couro, um homem, um ser estranho, diferente. Assim ele não tinha anel de doutor, não tinha. Ele não tinha assim carteirinha da convenção, carteirinha da capelania, carteirinha não tinha. Ele não tinha um suspensório, um cabelinho com gel, ele não tinha um desenho, um sapato de 6 cores, sabe que sapato de 5, 6 cores? Não, como é que ele era? Um homem simples, peludo, vestido de couro, mas só que ele falou assim: ó, diga que há um Deus em Israel. Por que vai buscar Deus em Ecrom, a Baal-zebub? Ah, eu sei quem que é esse homem. Esse homem com essas características, ele é Elias, o tisbita. Mas para falar desses termos, tem que conhecer quem é o Deus que nós servimos.
para chegar e dizer: olha, ainda há Deus em Israel, ainda há um Deus que vive, reina e poderosamente age, ainda e sempre haverá. Essa é a grande verdade. Para falar isso tem que ter intimidade com Deus, e Elias era um homem que tinha intimidade com Deus, era um homem que andava na presença do Senhor, orava e buscava o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas esse homem, Acasias, era um homem prepotente, ele era um homem arrogante, ele era um homem que não tinha temor do Senhor. Prova disto é que, mesmo doente, acamado, sabendo que era Elias, o tisbita, profeta do Senhor, deixa comigo, ele tinha lá uma turma boa de briga lá, ele tinha bons soldados de combate de guerra. Ele chamou um capitão fulano se apresentou. É o seguinte: vai até Elias, o tisbita lá, e manda descer que eu quero falar com ele. Diz o texto sagrado que vai o capitão todo, né? Vai lá, todo cheio de pompa, né? Talvez com marcas de cicatriz pelos combates, pela batalha, à frente de 50 homens de guerra. Ele chega e fala: Elias, desce! Aí Elias olha assim, ó: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você, capitão, e os seus 50. Na mesma hora desceu fogo do céu e consumiu os 51. Aí chegou a notícia para o rei, não sei como a Bíblia não me diz, ele diz assim o texto, que ele ficou indignado, mesmo assim não se quebrantou diante do Senhor. Espera aí, eu tenho outros 50 e um capitão mais forte que aquele, porque quando o rei mandava uma papeleja, mandava os mais fracos. Bom, não deu, manda o mais forte, não deu, agora vai mais forte. Era assim, é uma estratégia de guerra até nos dias de hoje. Se dá para resolver com 10, agora se não der, vai aqueles 30. É uma estratégia de guerra. E chamou outro capitão, venha cá. Aí ele chegou: olha, eu quero que você vá lá e manda ele trazer, venha para cá e traga Elias, manda ele descer assim, assim, assado. E vai aquele capitão cheio de pompa, cheio de... o outro não deu conta porque o outro era fracote mesmo, mas eu sou o capitão falando de tal, eu tenho meus 50 aqui, não tem? E todo mundo talvez gritaram: é isso mesmo, vamos lá. E quando ele chega, ele diz para Elias, diferente do que o primeiro disse: desce. Esse disse: desce depressa. Esse era mais ousado ainda que o outro, mas ele não falou desce, ele falou: desce depressa. Aí Elias olhou assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a você e os seus 50. Desceu fogo do céu na mesma hora e morreu mais 51. 102 tombaram por terra, fulminados, carbonizados, acabou. Aí o rei, não se quebrantando, não estando feliz ainda com isso, ele chamou outros 50 com o seu capitão fulano de tal, mais alguma coisa aí. Você é o que vai resolver a situação, porque já foi fulano de tal, foi Beltrano, mas você vai agora e vai fazer com aquele homem saber quem é o rei de Israel. E ele vai com os seus 50 e vai marchando e vai pensando. Eu imagino, estou conjecturando evidentemente, mas eu imagino como é que ele ficou pensando: como é que eu vou fazer com o homem de Deus? Porque já foi 102 para o lado de lá, queimado e fulminado. Eu não sei se vocês já tiveram o desprazer de ver um corpo queimado como eu já vi, mas é um cheiro muito ruim, diga-se de passagem. É uma cena horrenda, diga-se de passagem. E quando chega aquele capitão, ele não diz para o profeta: desça como o primeiro, ele não disse como o segundo: desça depressa. Não, a frase dele foi: homem de Deus, seja a minha vida preciosa aos teus olhos. Tem compaixão de mim e desses teus 50 conservas. Tem compaixão de mim, desses 50 homens aqui que trabalham, que levantam cedo, que pegam no batente, que tem que bater o cartão, tem que levar o pãozinho para casa, o leitinho. Seja nossa vida preciosa, porque eu sei que o Senhor é homem de Deus. Se o Senhor falar que pode ser fogo do céu, Deus vai nos fulminar aqui. Era isso que eu estava dizendo. Aí o anjo fala com Elias: vai com ele agora. Agora vai com ele. E Elias vai então e fala com o rei e diz assim o seguinte: porventura não há Deus em Israel para que vá buscar Baal-zebub, Deus das moscas? Porventura não há Deus em Israel para que você vá consultar um Deus pagão e falso que não é nem Deus? Porventura não há Deus em Israel? Porém, a essa cama que você subiu, dela tu nunca mais vai sair, porque não buscaste aos Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Então, o que nós aprendemos até aqui? E a frase agora eu vou mudar um pouquinho. Eu não vou falar mais a frase como eu falei até agora.
Eu vou falar de novo, como eu falei até agora, mas agora eu vou falar diferente. Porventura não há Deus em Israel? Essa é a frase. Agora a frase que eu vou dizer é: porventura não há Deus na igreja? Porque Israel é a igreja do Antigo Testamento. Israel é a igreja, vamos entender que daqui a pouquinho nós vamos aprender aqui que é a mesma coisa. Eu tenho falado isso também aqui. Quando Cristo veio, Ele fez a obra de unir num só corpo, nele, gentios e judeus. Então, quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos pessoas cristãs, pseudo-cristãos, cristãos confusos, cristãos enganados, cristãos que são cristãos sinceros, mas que não têm o conhecimento e que estão buscando deuses em outro lugar. Estão indo para Ecrom, estão consultando Ecrom para dizer: será que eu vou melhorar? Estão buscando o profeta e a profetisa, estão buscando o profetizador, estão buscando aqueles que têm uma revelação e um revelamento, estão buscando aquele que tem uma situação onde ele pega o seu RG, o seu CPF e consegue te dar uma solução. Há pessoas que atravessam, já falei isso aqui em outras mensagens, distâncias grandes, gastam dinheiro, investem dinheiro, porque dizem que lá tem um homem de Deus, que nós sabemos até, desses muitos que dizem que é tão santo que não pode nem pôr a planta do pé no chão, e fica um boca aberta, desculpa a minha expressão, carregando nas costas para lá e para cá, andando em tapete vermelho, carregando em andores, e as pessoas batendo palma, aplaudindo, querendo tocar nele. E outros vão lá e querem tocar nos pés daquela pastora, daquela apóstola, apostoliza, vice-deus, vice-rainha, não sei lá o que tanto, porque ali tem poder. E eles ficam tão alvoroçados, e a palavra nos diz fortemente: porventura não há Deus em Israel, para buscar falsos deuses. Há pessoas querendo buscar um Messias terreno, não querem buscar o Senhor, ficam desesperados, gritando: ai fulano, vem para cá fulano, ciclano, minha praça ciclano. Quando nós temos que buscar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porventura não há Deus em Israel? Ele cometeu alguns erros, Acasias, vários erros, mas dentre os erros que ele teve, ele foi um líder com referenciais inadequados. Quais são os nossos referenciais para ser líderes e liderados? Quais são os referenciais da nossa vida para nós sermos uma igreja? Por exemplo, Acabe era um homem frouxo, que a mulher mandava nele. Acabe é um homem que Jezabel falou assim: olha, que esse negócio aqui, rapaz, você tem, e a vinha de Nabote? Como é que pode? Para Nabote tem um terrenão aqui, você fica aí, é mesmo, né? Nabote, né? Tem uma vinha boa lá. Ô Nabote, me vende a sua vinha. Não, pô, isso aqui é herança do meu pai, eu não vou deixar, não, negativo. Que isso? Eu quero plantar cebolinha na sua vinha, vou arrancar a vinha e vou plantar cebolinha, ou plantar giló, ou plantar sei lá o que. Não, mas aqui uma vinha, eu vou distribuir uma vinha que produz bastante para você. Não, eu quero, porque é perto da minha residência, eu quero. E Jezabel na cabeça dele, ele lá e tal, até que matou, até que fizeram uma armação e acabaram com a vida de Nabote. E aquela mulher tão terrível, tão tenebrosa, uma mulher perversa, e Acabe se rendia a ela. Acabe não tinha firmeza. Um outro referencial, a própria mãe, Acabe. Jezabel, a própria mãe dele, o pai Acabe, a mãe Jezabel, sem firmeza, a pessoa que não tinha temor de Deus, a pessoa que era idólatra, a pessoa que introduziu, que tinha os seus profetas tenebrosos, a saber, os profetas de Baal e de Azerá, que num outro conflito com Elias, Deus lhe deu grande vitória. Uma mulher perversa, distante da verdade, distante do evangelho. E assim tem muitos feito isso. Pessoas que constroem os seus impérios, constroem as suas, como é que eu posso chamar, as suas fortalezas, e põem o nome de igreja, e põem até o nome de Deus, e as pessoas chegam e pulam, sapateiam, rodopiam, cantam, lota, cheio, até a tampa, e as pessoas não conseguem ver e não conseguem buscar o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. E começa a dizer: não, eu preciso ir lá, porque é lá que tem a solução. Não é lá e não é cá, é na presença do Senhor. É onde estiver de verdade, de fato, alguém temente ao Senhor, clamando ao Senhor, em orações, em roubo, em súplica, e tributando a honra devida ao seu santo nome. Porventura não há Deus em Israel, para que nós deixemos a presença do Senhor e vamos atrás de homens e mulheres que são pessoas que nós queremos tê-los como nossos Messias, que vão resolver nossos problemas.
Ao passo que a nossa vida deve estar na presença do Senhor. Eu posso não ter o que comer hoje, mas eu confio que Deus é o meu provedor. Eu posso ter saúde agora, mas eu creio que Deus é o meu Senhor que me dá saúde. Eu posso não ter o dinheiro para pagar as contas agora, mas eu confio no Deus que abre o mar, que faz o céu de maravilhas e poder tremendos. Eu sei que Ele é poderoso para me sustentar, assim como Jó disse um dia: eu sei que o meu Redentor se levantará sobre a face da terra. Aleluia! Há porventura um Deus em Israel? Porventura vai buscar outro Deus, senão o Deus que está habitando em nós, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Porventura não há Deus na igreja do Senhor? E ele tinha outro referencial, ele seguiu os caminhos de Jeroboão. Jeroboão, como eu já falei, era rebelde. Alguém que não seguiu a instrução do Senhor, alguém que não seguiu aquilo que Deus lhe havia dado de direção para ele fazer, tornando-se idólatra, seguidor do mal. Esses eram referenciais de Acasias. Talvez você tenha 25, 30, 40 anos e observou os seus referenciais, mas os seus referenciais se levam para a palavra ou distanciam da palavra? Nós temos que ser sinceros e dizer: os referenciais que nós temos são aqueles que nos aproximam de Deus ou distanciam de Deus, nos fazem aproximar da palavra ou distanciar da palavra, voltarmos em temor a Deus, em louvor e adoração a Ele pela grandeza dEle, ou distanciamos-nos dEle através dos ensinamentos que são na verdade doutrina de homens e pior, doutrina de demônios. Porque há muita gente batendo cabeça e pulando e saltando e rodopiando e querendo achar Deus num altar que o homem levantou. Aí vem o profeta e diz: porventura não há Deus na igreja para nós adorarmos, louvarmos e firmemente confiarmos? E eu confio no poder do Evangelho com todas as forças do meu ser. E nesse Evangelho nós temos o poder de Deus. Nesse Evangelho nós temos a firmeza, nesse Evangelho nós temos cura, nesse Evangelho temos a verdade, nesse Evangelho temos libertação de verdade e de fato. Vai buscar outro Deus aonde? Para que isso? Efésios 4, verso 6, olha só o que diz. Efésios capítulo 4, verso de número 6. Glorificado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre, digno de glória, de honra, de louvor e de adoração. Efésios 4, verso 6, diz assim o texto sagrado: eu vou ler o 5 e 6. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Nós temos um Deus verdadeiro e vivo. Não há Deus na igreja para buscarmos outros deuses. Não há Deus na igreja para nós corrermos atrás de fita de sal grosso, de Messias dessa terra. Não há Deus na igreja para nós sairmos atrás deslocadamente, desvaradamente, de forma louca, atrás de deuses, de homens que são semideuses. Não, mas é o apóstolo fulano de tal. Não, mas é o apóstolo Beltrano. Se eu tocar no terno dele, se eu pegar um pedacinho da gravata que ele vai me dar generosamente a troco de R$200, se eu pegar só um pedacinho daquela gravata daquele profeta, daquele pregador e colocar no meu pacote de arroz no meu armário, nunca mais vai faltar. Não há Deus na palavra, não há Deus na Bíblia, não há Deus na igreja, o Deus Todo-Poderoso que é o nosso sustentador, que é somente o Deus poderoso e santo, na simplicidade. Não basta a simplicidade do Evangelho, e as pessoas querem algo, querem, como alguém me disse uma vez: não, pastor, é um ponto de contato, aquela fitinha lá é um ponto de contato, aquele sal grosso, aquele irmão que vem com o paletó é um ponto de contato para a fé ser despertada. A minha fé é despertada pelo Evangelho, a minha fé é despertada pelo Espírito Santo que age em mim através das Escrituras Sagradas. A fé da igreja, do homem, da mulher de Deus, ele não está em alguém que ele possa ver, mas um Deus que, embora não veja, eu creio e sei que ele se faz presente, mas que um dia nós veremos como Ele é, face a face, e louvaremos, exaltaremos eternamente a esse Deus. Aleluia! Observe, Romanos 10, verso 12, sempre falo esse versículo também. Há poucos dias, numa série que eu fiz, eu falei, Romanos 10, verso 12:
Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. É rico para aqueles que o invocam. Invocai o Senhor enquanto está perto. Nós temos que clamar enquanto está perto. Meu Deus, vai lá em Ecrom, vai lá buscar Baal-Zebub, o Deus das moscas, no extirpado, o pai das moscas, o Deus das moscas, da imundícia, da sujeira, da falcatrua. Porque tem pessoas, amados, que por causa dos seus líderes religiosos, não estou falando agora de idolatria lá fora, estou falando dentro do que se chama meio gospel evangélico, ele mata e morre por causa do seu pastor, do seu apóstolo. Não toca nele não. Não toca nele não, que eu passo a mão na peixeira e arrebento né? Tem. É pior do que time de Corinthians, Flamengo, essas coisas, pior. Não. Aí sai com passeata. Estou falando que eu vi, queridos. Não estou falando que me contaram, não. Com faixa com passeata. Fulano, não sei o quê. O camarada está preso, é lógico. Pode ter ido preso, como muitos irmãos nossos vão para o cárcere por pregar o evangelho. Agora, sabendo de pessoas que são trambiqueiras, são tranqueiras. Desculpe a minha expressão. São pessoas das trevas, são tenebrosas, são filhos de Belial. 4, 5, 6 esposas ao mesmo tempo. Filho para cá, filho para lá, bastardo para cá, bastardo para lá, e assim por diante. Trambique no banco, trambique no não sei da onde, trambique naquele outro. Mas é um momento. Não, ele continua. Uma coisa, você teve problemas e parou. Deus se libertou, Deus deu vitória. É uma história. Mas não, o que foi, foi. O que foi não é. Mas o detalhe é que continua sendo. E se continua sendo, é. E se é tenebroso diante do Senhor. Alguém que vive uma vida dissoluta como essa, por exemplo. E as pessoas ficam gritando: não, é esse mesmo, é esse aí, é esse mesmo. Eita! E não querem. Você prega a verdade, o evangelho não presta, tem que ser aquilo. São tão cegas, são tão tomadas de escuridão, que não conseguem ver Deus em Israel. Tem que ir lá em Ecrom. Mas ainda há profeta para dizer: existe um Deus que é todo poderoso, que é o Senhor da igreja, que habita na igreja, que comprou a igreja, que lavou a igreja e que vem buscar a igreja dentro em breve. Aleluias! Olha só que coisa tremenda. Isaías 30. Isaías 30. Olha que coisa. E o verso 1. Isaías 30, verso de número 1. Isaías capítulo 30, verso 1. Aleluia. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Vou parar aqui, não vou nem seguir mais. Vou só parar aqui que meu tempo está indo embora. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que buscam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito. Me lembro, evidentemente, daqueles que hoje querem a cobertura do apóstolo tal. Mas se eu não tiver debaixo... Eles falam em arrogantes, são presunçosos, arrogantes, e dizem: se você sair debaixo da minha cobertura, você não vai prosperar, você vai ficar doente, vai para um leito de enfermidade, vai ficar numa cadeira de roda, vai ficar sem dinheiro, vai ficar sem emprego, o marido vai embora, a esposa vai embora, os filhos vão ficar. Se você sair debaixo, você tem que estar debaixo da minha cobertura espiritual. Faça-me um favor, a cobertura que nós temos é a cobertura do Espírito de Deus. É Deus que nos cobre de graça, de glória, de misericórdia, de amor, e com seu sangue precioso. Que cobertura de homem, comedor de arroz e feijão, e o povo doido vai lá atrás: eu vou em Ecrom e vou buscar para mim ali um Deus. Ele vai me curar, ele vai me libertar, vai me tirar do leito. Aí o profeta vem e diz: olha, não vai tirar ninguém do leito, vai morrer um capitão e mais 50, outro capitão e mais 50, e tu vai ouvir que a cama que subiste não mais sairá, porque não buscaste ao Senhor e não buscou a cobertura do Espírito de Deus. Aleluia. E está doido? Não, eu tenho que ir lá, é naquele congresso. Não estou falando mal contra congresso, estou falando mal de congressos que são verdadeiros shows, algazarras, verdadeiros ópios, que inalam, são ébrios, ficam entenebrecidos e não conseguem ver que há um Deus todo-poderoso, soberano e excelso, não em Ecrom, mas em Israel. Olha só, versículo 30, Isaías ainda, Isaías 30, 31 agora, do ladinho aí. Eu li o 30, verso 1, agora é o 31, verso 1, do ladinho aí. Glória a Deus. Olha só que coisa tremenda. Queridos,
Isso aqui é muito sério. Porventura não há Deus em Israel? Porventura não há profeta? O negócio também é que tem muito profeta que não tem coragem mais de dizer: se eu sou homem de Deus. Aí uns falam, mas com aquela arrogância: eu sou homem de Deus, eu falo, Deus cumpre. Não, é o contrário. Se eu sou homem de Deus, porque eu tenho buscado, porque Ele me chamou, me separou, Ele me elegeu, me escolheu, me predestinou, me amou, me fez. Ele, a honra dele, a glória dele. Agora, Elias tinha vida de oração, era um homem como nós todos que tem falhas, mas tinha vida de oração. A Bíblia nos diz que o anjo estava do ladinho dele, Deus usando o ministério dos anjos para socorrê-lo, para ajudá-lo. E não é para ficar também correndo atrás de anjo. Tem gente dando tanto nome de anjo. Tem igrejas que tem até uma cadeira para anjo, já viu isso? Tem igrejas que tem no púlpito uma cadeira específica. Esse é para o anjo Gabriel, esse é para o Rafael, esse é para o Beleléu, esse é para tudo quanto é Léu que você possa imaginar. Mas Deus não vai estar num lugar desse. Vamos lá. 31:1. Isaías. Cadê? Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atento para o santo. Não, peraí, eu vou ligar para o pastor fulano, porque ele é rico, ele é famoso, ele tem isso, tem aquilo. Não é pecado ligar para o pastor para você trocar ideia com ele. Não, você deve fazer isso. Deus colocou homens. Eu estou falando desses que não pregam a Cristo, que não nos levam a Cristo, que nos levam para si. Porque nós pregamos para o pecador, para que ele venha para Cristo, para ser a igreja. Porque ele só vai ser a igreja se ele vier para Cristo, nascer de novo, ser perdoado pelos seus pecados, pelo sangue de Jesus, dos seus pecados. Aí então ele vai ser a igreja, habitado pelo Senhor. E na igreja está o Senhor. E eu não preciso ir em outro canto, eu preciso estar em Cristo. Aí daqueles que descem ao Egito, vai para o mundo, é um tipo do mundo. Tipologia, vai para o mundo buscar socorro, vai para Ecrom buscar socorro. Ah, mas será que vai dar certo? Mas será que vai dar? Será que não vai dar? Ora, servimos ao Deus ou não servimos? O nosso Deus é Deus na nossa vida ou não é? Porque se o Deus que nós falamos aqui, vivemos e adoramos, é o Deus da palavra, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos certeza e podemos dizer: há um Deus em Israel. Aleluia! Olha só o Salmo 78, verso 19. É um texto onde a nação de Israel conta-se várias coisas que eles falaram saindo do Egito, e ali é uma canção que remonta ao que aconteceu. E em Salmo 78, verso 19, está escrito assim: falaram contra o Senhor, dizendo: porventura pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Quando eu vou buscar em Ecrom, ao Pai das moscas, ao Deus das moscas, Salmo 78, 19. Quando eu vou buscar lá fora, me estribar no Egito, nos seus cavalos e cavaleiros, eu estou falando igual eles falaram lá no Egito, ou melhor, lá no deserto, quando Deus os tirou do Egito, a nação de Israel, onde eles diziam: porventura Deus pode nos preparar uma mesa no deserto? Nós estamos no deserto, é um calor terrível de dia, um frio terrível à noite, mas eles tinham a coluna de fogo de noite e a nuvem de dia protegendo. Eles tinham a rocha que botava água, eles tinham o maná que descia do céu, e ainda assim falaram contra Deus, dizendo: pode Deus preparar nesse deserto uma mesa? É o que Acasias fez. Espera, eu estou doente numa cama, eu vou buscar outro Deus, o pai das moscas lá, ou o Deus das moscas. Aí vem o profeta cheio do Espírito Santo, mandado pelo Senhor, dizendo: porventura não há Deus em Israel? Como é que vai falar contra Deus que Deus não pode fazer? Deus pode sim, querido. Eu posso estar num deserto e você num deserto, mas nós servimos a um Deus vivo que pode preparar mesa no deserto. Deus pode preparar um banquete no deserto, assim como o salmista no capítulo 23 de Salmo, ou Salmo 23, versículo 5 diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os inimigos vão ver, eles vão ter que olhar e bem saber que o nosso Deus é um Deus que sustenta a crente no deserto, é um Deus que sustenta a sua igreja nesse deserto de pecado, de imundícia, de investidas, de heresia, de tanto quanto o erro acontece nesse planeta. Mas Deus tem sustentado a sua igreja. Se ela ficar aqui mais 30, 50, 100 anos, vai ser muito difícil pelo tanto de heresia que vai existir daqui a 100 anos, mais do que hoje. Meu Deus, como vai ser difícil. Mas uma coisa é certa: no meio desse deserto, Deus vai sustentar a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Ora,
Porventura não há Deus em Israel? Quem era Israel? Israel é o nome do povo de Deus, correto? Quem era Israel? Deus chamou um homem, Abraão, em Ur dos Caldeus. Abraão teve um filho que ele colocou um nome muito bonito, colocou o nome de Isaque nesse moço. E esse Isaque teve dois filhos, um chamava Jacó e outro chamava Esaú. E os irmãos conhecem a história. Esaú foi enganado pelo seu irmão. Esaú, numa certa ocasião, perdeu a primogenitura pelo que ele se ofereceu, ou melhor, queria o que Jacó tinha feito, e ele perdeu o direito da primogenitura. Mais na frente, vocês conhecem a história, Jacó teve que sair de casa porque a coisa ficou estreita para ele, porque ele tomou a bênção do seu irmão. E assim, vocês sabem do texto e sabem da história. E diz o texto sagrado que Israel é o nome que foi dado para Jacó, o filho de Isaque, filho de Abraão. Foi-lhe dado o nome de Israel, porque num dado momento na história da sua vida, voltando, retornando para a sua terra, para a sua parentela, para onde estavam seus familiares, aonde era a terra da possessão, retornando, Deus o encontra no Val de Jaboque. E no Val de Jaboque ele luta com o Senhor e sai mancando uma perna. E ele mudado o seu nome de Jacó, que quer dizer suplantador, para aquele que luta com Deus e prevalece, e mudou o seu nome para Israel. E quando eu olho para o livro de Isaías, aqui do ladinho, olha só que coisa tremenda. Isaías 43, verso 1. Olha que coisa tremenda que nós temos aqui no livro de Isaías, capítulo 43, verso de número 1. Olha só o que diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Porventura não há Deus em Israel? Israel é o povo de Deus. Israel é o povo de Deus, dado esse nome pelo que Deus fez de promessa, que mudou Jacó para Israel, o nome de Jacó para Israel. Mas não só mudou o nome, mudou a história, mudou tudo. Olha o texto: mas agora sim diz o Senhor que te criou. Ele criou Jacó. Jacó foi criado como há muitas criaturas aí que a Bíblia nos diz: ide para todos os cantos e pregai para toda criatura. Criados. Mas o texto na sequência diz: não temas. Aliás, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Jacó é criado, mas Israel é formado. Jacó era Jacó até o momento que se encontrou com Deus, e Deus mudou a sua história. Deus formou nele o que ele queria formar. Assim foi na minha vida. Era Jacó lá fora, no pecado, no engano, fazendo aquilo que dava na telha. Mas no momento que Deus me tomou, ele formou. E assim ele faz com a igreja, faz com o seu povo. Então eu não tenho que ir lá fora buscar não, e confiar lá em cavaleiros do Egito, em carros do Egito, em reis lá fora, deuses pagãos. Olha o que diz a Bíblia, Salmo 20, verso 7 e verso 8. Uns confiam em carros e em cavalos. Mas o texto é muito forte. Eu vou ler, esse eu tenho que ler. Salmo 20, verso 7 e o verso 8. Olha que coisa linda. É um salmo que nós devemos sempre estar no coração, na ponta da língua. Uns confiam em carros e em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós, a igreja, o povo de Deus, vamos fazer menção do nome do Senhor. É o Senhor a nossa bandeira, é o nosso sustentáculo. Eu não tenho que ir lá fora buscar outros deuses. Porventura não há Deus em Israel, não há Deus na igreja. Uns confiam em carros e em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Aleluia! Glória a Deus. Observe alguns conselhos para nós findarmos aqui. Nós, olhando para o livro de Efésios, nós aprendemos que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele desfez a amizade, aliás, a inimizade, aquela parede que separava gentios de judeus. Gentios são todo aquele que não é judeu. Então todo aquele que não é judeu é gentio. Mas o Senhor fez diferente. Ele pegou o judeu e o gentio e fez um novo homem, que é a sua igreja. E esse novo homem ele é feito de judeus e de gentios, congregados em Cristo, aos quais o Espírito Santo convenceu. Então quem é a igreja? Qualquer pessoa que é convertida a Cristo.
Então quem é a igreja? É o judeu, o gentio convertido em Cristo, ou a Cristo. Então esse é o Israel, esse é o novo Israel, esse é, como diz a Bíblia, o Israel de Deus. Agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Israel foi formado pelo Senhor. A igreja é uma tipologia aqui. Então alguns conselhos para líderes e liderados na igreja: conheça a Bíblia de Deus, mas também conheça o Deus da Bíblia. O grande problema é que muitos conhecem a Bíblia de Deus e sabem de cor salteado, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, o Pentateuco ou a Torá, livros históricos, proféticos, profetas maiores, profetas menores, e vai seguindo, os evangelhos históricos, e vai seguindo, epístolas de Paulo, epístolas de Pedro, epístolas gerais, assim por diante, e sabe, conhece tudo isso. Isso é importante, é de veras importante. Agora, mais do que isso, não é só conhecer a Bíblia de Deus, mas conhecer o Deus da Bíblia. Não há porventura Deus em Israel para eles consultar Baal-zebub, Deus das moscas? Será que nós vamos ficar gritando para lá e para cá, sabendo que há Deus no meio da igreja? Não há pecado algum em você consultar o irmão, orar com ele, buscar a presença de Deus junto com o irmão, consultar o irmão mais sábio, mais conhecido, mais experiente. Não há problema nenhum nisso. Eu me refiro àqueles que deixam Deus para andar atrás desses. São como acasias, prepotentes, arrogantes. São como acasias, pessoas que não têm temor de Deus. Você pode ter nascido num lar que ninguém era crente, todo mundo bebe, fuma, macumbeiro, tudo que você possa imaginar, mas você pode saber que na sua vida Deus é o único e verdadeiro Deus. Não precisamos confiar em invenções, invencionices e nem métodos humanos. Precisamos apenas confiar no Evangelho. Eu repito essa frase, eu quero que ela seja uma frase marcante na sua vida também. Eu creio no poder do Evangelho. Daniel capítulo 2, verso 28, para Nabucodonosor, ele disse: há um Deus no céu. Ele estava cativo na Babilônia, mas mesmo cativo, tendo até mesmo mudado o seu nome, ele diz assim: há um Deus no céu. Quando a coisa aperta, é mais difícil falar isso, né? Quando está com dinheiro, está com emprego, com saúde, mas quando a coisa aperta. A propósito, me lembrei, eu estava hoje do lado de um senhor que quase partiu, trabalha na UTI agora. Ele, pressão foi 5/4, e vai de cá e chama o médico e vem, tal, vai investir, não vai, então dá para investir, tal, e vai. Aí daqui a pouco ele deu uma melhorada, eu cheguei nele: seu fulano, ele não consegue comunicar, não consegue falar, mas consegue lapsos de consciência, e estava olhando para mim assim, situação muito difícil, né? Vocês imaginam um paciente de UTI, né? Eu disse: senhor fulano, o senhor consegue me entender? Pisca o olho, por favor. Piscou, bem levinho. Pisca de novo, para eu ter certeza que foi, piscou de novo. Opa, é isso mesmo. Aí eu preguei para ele, eu olhando para a chefaiada, entre os vidros assim, olhava lá, olha para cá, olha aqui, ó, Jesus, isso, e olhava para lá, o chefe, opa, e assim, assado, o senhor está me entendendo? Pisca o olho. Aí eu disfarçava, mexia no negócio, olhava para cá, não tinha chefe vindo, pisca o olho, o senhor está entendendo? Piscava. Olha aqui, seu João, falei o nome dele, olha aqui, seu fulano, vai, é João mesmo. E seguinte, o senhor precisa desse Jesus na sua vida. Eu não sei se vai partir hoje, amanhã ou depois, pode ser que eu vá antes do senhor, mas o senhor precisa dele. O senhor se arrepende dos seus pecados e confessa a Jesus. Se o senhor confessa a Jesus, pisca o seu olho. Aí ele piscou de novo, me deu uma alegria tão grande no meu coração ali, irmão. Não espere chegar nessa situação para ter que ouvir a palavra e saber que há um Deus no céu, há um Deus em Israel, há um Deus na igreja. Se nós temos esse Deus, vamos proclamar, e nós temos, e vamos proclamar, e dizer como Daniel, preso e encarcerado lá no cárcere, lá em Babilônia, ele disse: há um Deus no céu. Não foi a circunstância que o fez negar, nem a circunstância o fez negar, melhor dizendo.
Isaías 57, versículo 15 diz, vou ler, está pertinho aqui. Isaías 57, para nós encerrarmos. Verso 15, olha o que diz a palavra do Senhor. Porque assim diz o alto e o sublime, ele é alto e é sublime, que habita na eternidade, olha onde habita, na eternidade, cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ele é alto, é sublime e habita na eternidade num alto e sublime trono, mas também habita com contrito de coração. Acasias, lá, o que ele devia ter feito? Oh Deus, tem misericórdia de mim, meu pai foi terrível, minha mãe foi terrível, eu segui líderes terríveis, mas tem misericórdia de mim? Não. Ele foi consultar a Baal-Zebub. Agora, para nós encerrarmos, fique de pé, por favor. Romanos, capítulo 1 e o verso 16. Romanos, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Não me envergonho, diz Paulo, do evangelho de Jesus Cristo. Não precisamos buscar outros deuses, não precisamos afrouxar, não precisamos nos deter nas circunstâncias que nos cercaram desde a infância ou ainda na infância que estivermos, por exemplo, mas saber que há um Deus no céu. Não há porventura Deus em Israel? E as pessoas estão deixando o Deus da Bíblia, o Deus da igreja, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e estão seguindo e buscando e clamando por outros Messias, por Messias terrenos, mas que o Deus verdadeiro nos guarde e nos faça enxergar que há um Deus no céu.